Como você costuma tratar suas dores? Procura um médico, vai naquela receitinha caseira ensinada pela família ou recorre aos medicamentos tradicionais? Na Eureka de hoje, você vai descobrir terapias alternativas que podem ser bem eficientes no tratamento de dores crônicas. Ficou curioso? Então se liga aí que o programa já vai começar. É bastante comum recorrer a medicamentos para tratar dores. E para quem sofre com os efeitos colaterais causados pelos remédios, as terapias alternativas têm se mostrado bastante eficazes. No fim da década de 70, a Organização Mundial da Saúde listou cerca de 43 doenças nas quais a acupuntura mostrou eficiência. Uma técnica milenar, originada na China, que ganhou o Ocidente. A acupuntura surgiu na China há alguns milhares de anos atrás, isso não está bem definido, e começou com escamas de peixe, com pedras, onde os chineses descobriram que manipulando certas áreas do corpo eles poderiam curar certas doenças e também atingir algumas partes internas do corpo. A técnica evoluiu. Os materiais rústicos usados no procedimento deram lugar às agulhas que conhecemos hoje. Quando a gente coloca uma agulha, ela passa sobre a pele, passa sobre a camada de gordura e vai até o músculo. Então a gente tem um efeito de ação local, onde a gente vai atuar diretamente no músculo envolvido ou na articulação envolvida, mas também estimulando essa agulha, ela também vai ter um efeito no cérebro com a liberação de neurotransmissores. Então essa combinação de fatores é que vai dar o efeito da acupuntura. A lista de doenças que podem ser tratadas com a acupuntura é grande. Dores é o que no Ocidente o pessoal conhece mais, mas também para doenças neurológicas, como sequelas do AVC, traumatismos, etc. Mas também questões ginecológicas, estresse, ansiedade. Nicole procurou a acupuntura por sofrer com ciclo menstrual desregulado. De acordo com a cantora, na medicina alternativa, ela encontrou resultados nunca antes obtidos. Eu sempre tive esse problema desde criança, né? Da irregularidade no ciclo, dos microcistos no ovário. E eu resolvi buscar tratamento alternativo porque o tratamento convencional assim nunca funcionou, sempre deu muito efeito colateral. Eu não diria que a acupuntura é a melhor, mas eu diria que um conjunto é capaz de ajudar muito assim, na cura. Embora operem em aspectos diferentes, a medicina alternativa e a convencional podem e devem trabalhar em conjunto. Acho que elas têm funções diferentes. Por exemplo, um paciente com dor lombar, a gente consegue tratar a dor dele muito bem, mas a causa muitas vezes vai ter que ser tratada com fisioterapia através de exercícios físicos, através de algumas manipulações. Então, depende muito do caso, mas geralmente quando a gente trabalha em equipe, a gente consegue ter um resultado melhor. Quem nunca sentiu vontade de estalar os ossos para aliviar uma tensão? Essa prática comum e até perigosa do dia a dia das pessoas faz parte de um procedimento sério estudado por profissionais da quiropraxia, uma área que busca o equilíbrio total entre os ossos, articulações e sistema nervoso dos pacientes. E a origem da técnica tem uma história curiosa. Nos Estados Unidos, em 1895, aconteceu um episódio interessante de um indivíduo que estava com uma queixa na coluna e foi atendido por um profissional que estava estudando estas questões ainda no início dela, de manipulação de coluna e tal. Ele fez algumas técnicas de manipulação na coluna desse paciente. E o esperado aconteceu, ele teve melhora da dor na coluna, do desconforto. Só que mais do que isso, aconteceu um inusitado, ele curou-se de uma surdez. Então, o ponto de partida do surgimento dessa nova linha de estudo da possibilidade do corpo se autorregular por vias técnicas, científicas comprovadas, etc., foi da cura de uma surdez, de um indivíduo que adquiriu surdez mecânica na sua história de vida há 18 anos passados
E ele, mexendo na coluna, depois de algumas sessões, ficou sarado dessa surdez. Como é que pode isso? Que coisa interessante. E começou-se a estudar, e surgiu então a palavra chiropractic, né, que é prática e kairos, das mãos, prática com as mãos, numa época em que não tinha nem raio-x. A prática consiste no estímulo de pontos estratégicos dos ossos, liberando as interferências que prejudicam o bom funcionamento da estrutura do corpo. Eu tenho uma vértebra torácica, por exemplo. Essa vértebra torácica, ela tem vários acidentes aqui. Olha só, ela permite esse movimento, ela se mexe aqui, ó. Ela também tem um pouquinho aqui. O ajuste quiroprático específico, ele vai conseguir fazer movimentos bem específicos, ao ponto de, no vetor certo, sem causar trauma em nenhuma das outras estruturas, promover aquele momento de liberar a articulação. Ao fazer isso, nós estamos liberando o movimento e permitindo um melhor fluxo neural. Geldi procurou a quiropraxia para aliviar as dores nas costas, nuca, lombar e pés. Segundo ele, as sessões proporcionaram bem-estar imediato. Melhorou muito, sabe? A respiração melhorou, sabe? Que alinhou as vértebras. O meu sono melhorou. As minhas pisadas se tornaram mais firmes, mais coordenadas. No final do dia, eu não estou sentindo dor mais nas costas. Meu pé não está ficando inchado. A sensação é de leveza, de bem-estar. A melhora é significativa, mas nem pensar em repetir os procedimentos por conta própria. O hábito de estalar o pescoço, por exemplo, é bem arriscado. Isso aqui é uma artéria vertebral. Ela irriga o cérebro, ela sai lá do coração, ela é tão nobre que ela passa dentro do osso e aqui tem toda a articulação. O movimento feito aqui em rotação vai esticar essa artéria. Se a pessoa tem um probleminha chamado estenose de canal, que é fechamento desse canal, ou uma placa de ateromatose aqui, ou uma calcificaçãozinha, isso pode trazer uma influência no fluxo vascular do cérebro. Uma outra terapia alternativa ganhou destaque durante as Olimpíadas de 2016. Quem não reparou as marcas vermelhas no corpo dos atletas? As imagens dos círculos vermelhos nas costas do nadador Michael Phelps foram bastante replicadas na internet. As marcas são resultado da ventosa terapia, uma técnica usada na antiguidade por índios e chineses, focada na estimulação dos músculos e da corrente sanguínea. A ventosa ela serve para puxar realmente toda a musculatura, tudo que está lá travado, traz à tona, ativa a circulação e fazendo esse processo de ativar a circulação, movimentação do sangue, oxigenação, né, de toda a musculatura. Normalmente a gente tem uma estagnação na região, né, por isso que a pessoa sente dor e sente a rigidez da musculatura e automaticamente a circulação sanguínea nessa região ela é completamente comprometida. Quando a gente faz ventosa, o que a gente está provocando? A gente traz o sangue para aquela região através da pressão negativa com a ventosa, automaticamente a gente relaxa a musculatura porque a gente está enviando sinal para o cérebro que a região está com um desequilíbrio e automaticamente a gente está trazendo nutriente através da pressão negativa para aquela região. A ventosa terapia trabalha com 3 materiais principais: o silicone, o acrílico e o vidro, cada um com uma função específica. O tratamento é bastante indicado para problemas leves de saúde, mas é preciso ter atenção para algumas contraindicações. Elas são muito indicadas para quem tem muita retenção de líquido, muito indicada para dores lombares, de coluna em geral. São indicadas para alguns desequilíbrios de alguns órgãos, nada coisas graves. Por exemplo, o próprio câncer, né? Você não pode aplicar a ventosa em quem tem câncer porque você vai espalhar, né? Você está ativando o sistema sanguíneo, então você vai espalhar o câncer pelo corpo todo. E para quem ficou curioso para experimentar a terapia e tem medo da dor, vai um recado. Quando a gente põe a ventosa a primeira vez, é um estímulo diferente para a pessoa. Então ela sente um puxão, só que daqui 2 minutos ela não sente mais aquilo com as ventosas aplicadas e quando você tira é uma coisa meio, sabe? Alivia tudo. Bem, como produtor do programa Eureka, eu resolvi passar por uma sessão de acupuntura. Já que o André resolveu passar agora pela sessão de ventosa terapia, eu quero saber a opinião do André. E aí, André, como é que você está se sentindo?
Então, eu fiquei bastante impressionado, né? Eu tava com muito medo da dor, eu senti uma dorzinha naquela questão da ventosa de acrílico, mas é bem relaxante. Eu tô muito impressionado com isso, porque eu senti um formigamento quando tava fazendo a aplicação, mas depois eu senti meu corpo bem mais leve. Eu sofro muito com dor nas costas às vezes, então foi bem bom pra mim. Engana-se quem pensa que fazer terapia é só coisa de humano. Nesta clínica veterinária em Belo Horizonte, as sessões de acupuntura são feitas em animais. Como a acupuntura humana ela é milenar e já data de antes de Cristo, eles começaram a fazer o tratamento de acupuntura, principalmente em cavalos, porque era muito importante, tanto para a guerra como para a própria agricultura, né? E então eles começaram a tratar os animais com a acupuntura, assim como eles tratavam os humanos. Aplicar a técnica nos bichinhos tem algumas dificuldades, já que nem sempre eles costumam cooperar. Como uma das ações que a acupuntura tem ao ativar esse sistema nervoso, nessa liberação de neurotransmissores, ela também libera substâncias que o próprio corpo produz que causam relaxamento, ele vai fazendo uma associação, né? Poxa, eu vou lá naquela pessoinha ali, ela coloca uma agulhinha e depois eu saio tão tranquilo, e ele vai aceitando mais o tratamento. O Luan desenvolveu diabetes devido a desequilíbrios hormonais. Segundo a dona dele, a Denise, a acupuntura melhorou o quadro instantaneamente. Logo nas primeiras sessões eu já vi o resultado dele. Todos os exames deles, todos os exames que foram feitos agora, tem poucos dias, todos os exames muito bons. Espero que você tenha gostado de conhecer algumas terapias alternativas. Se você conhece alguma outra que quiser compartilhar com a gente, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. O Eureka pode ser revisto no canal da PUC TV Minas no YouTube. Lá você encontra a íntegra dessa e de outras edições também. Até a próxima. Tchau, tchau.